Opa, e aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje a gente vai atender a uma solicitação dos inscritos aqui do canal. Vocês me pediram que eu desenvolvesse, um script que ele mostrasse a quantidade de unidades vendidas e até me mandaram um print de algumas lojas que já fazem uso dessa aplicação. O script é bem simples, ele tem um textozinho, por exemplo, produto novo, na frente tem a quantidade de unidades vendidas, por exemplo, 717, né? Então é assim, é basicamente para você exibir, né, abaixo do título do teu produto que você já vendeu, já entregou tantas unidades daquele produto. Belezinha. A questão é, esse script ele tem que ser um script fake, ou seja, ele não vai atualizar das variantes, né? Se eu vendi um produto lá, ele não vai lá no meu estoque identificar a quantidade que saiu, ou então lá nas minhas ordens de venda e dizer, vendeu mais uma. Não, ele é um script fake, ou seja, eu vou manipular esses dados, né? Eu mesmo vou dizer, vai ser tantas unidades X para o relógio, tantas unidades X para a mochila, tantas unidades X para a carteira. E o outro problema é justamente esse, você separar essas informações para cada produto, ou seja, eu não posso ter a mesma quantidade de unidades vendidas para todos os produtos, né? Cada um deles eu quero ter o controle sobre isso, né? Esse foi o desafio que vocês mandaram para mim, né? E é isso que a gente vai desenvolver no vídeo de hoje, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer, eu estou aqui na minha loja, eu vou duplicar o meu código fonte para ter um backup de segurança e depois eu vou em editar código. O tema que eu estou utilizando aqui é o Warehouse. A primeira coisa que você vai fazer para descobrir onde é que está essa seção que você vai fazer as edições é abrir a página do produto da tua loja, pode ser qualquer produto. Você vai vir aqui em cima no nome do produto, né? Lembrando que a gente vai inserir o script aqui embaixo do nome. Com o cursor em cima do nome do produto, você vem inspecionar. Paulo, o que é que você está procurando? Eu estou procurando a classe dessa estrutura aqui do nome do meu título para me ajudar a me localizar lá no tema. Aqui eu vou copiar a classe do meu título, botão direito do mouse, copiar e vou voltar lá para o código fonte. Aqui tem uma extensão que eu sempre oriento a utilizar aqui no canal, que chama-se Shopify Theme Search by Bold. Tem vídeo aqui no canal explicando como é que você faz para instalar essa extensão e fazer uso dela. Mas ela é bem simples, você clica aqui dentro e cola a classe que você está procurando. Aí ele vai identificar aqui nas pastas qual é a pasta relativa a essa classe. Eu sei que a pasta que está, né, que eu vou editar a página do meu produto, é lá em Snippets, Product Info, que é essa aqui. Alguns temas você vai encontrar em Templates, Sections, na verdade, Product Template.liquid. Aqui nem tem para mostrar, tá aqui, ó, Product Template.liquid. Mas no caso do Warehouse é Product Info. Vou lá em Product Info. Aqui com a seção aberta eu vou clicar dentro, vou apertar Ctrl mais F e vou colar essa classe aqui que eu copiei. Colei a classe, aí ele já vai me mostrar, ó. Aqui grifadinho de amarelo é o título do meu produto. Para ter certeza de que realmente é o título do produto, aqui na frente da seção eu vou digitar qualquer coisa só para me localizar no código. Aqui eu vou atualizar e vou identificar onde é que está esse numeral que eu coloquei. Está aqui, ó, numeral 12. Então, beleza, é no local certo, onde eu quero inserir esse script. Aqui eu vou apagar, vou salvar e vou começar a escrever minha função. Vou dar uns espaços, não precisa dar espaço, isso aqui é só para facilitar a visualização de vocês. E o script que a gente vai criar é assim, ó, novo. Aqui eu vou definir as unidades, por exemplo, 236, e aqui eu vou colocar unidades vendidas. Aí aqui eu vou atualizar. E
ele vai me mostrar 236 unidades vendidas. Onde é que está o primeiro problema aqui? Aquela questão que a gente falou no começo. Qualquer produto que eu selecionar aqui vai ter 236 unidades vendidas. Vamos voltar lá para aquele primeiro relógio. Então, agora que a gente já definiu como é que vai ser a estrutura, né, da questão do que vai ser renderizado, né, vamos criar primeiro um estilo para ele aqui dentro. Tá certo? O que é um estilo, Paulo? Um estilo é uma personalização visual. A gente vai definir cores, espaçamento, a espessura da fonte, por exemplo, se eu quiser negrito, se eu quiser itálico. Vamos lá. Aqui na frente eu vou colocar um pezinho de parágrafo. Aqui também eu vou colocar mais um. E aqui na frente do meu P eu vou criar uma classe para ele. Para que essa classe, Paulo? Essa classe, eu vou utilizar essa classe para criar uma personalização de CSS. E é por essa classe que eu vou identificar que eu vou estar personalizando essa estrutura e não qualquer outra estrutura aqui do meu tema. Aspas duplas. Easy vendidos. Tá. Agora que eu já tenho aqui, eu vou embaixo criar o estilo da minha aplicação. Aqui a gente está trabalhando com HTML, aqui a gente está trabalhando com CSS. Aqui no estilo eu vou definir a minha classe, clico num ponto, digito um ponto lá, copio a classe, colo aqui dentro, abro e fecho, desço mais um pouco, e aqui eu vou começar a definir meu estilo. Eu vou digitar bem rápido para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Algumas coisas eu já consegui adiantar para não ficar com muitos cortes do vídeo. Mas outras está sendo em tempo real. Colo. Aqui na cor, aqui é a minha fonte, eu defini 14. Aqui na cor, eu vou escolher um aqui nesse site chamado Color Tools. Aí aqui eu vou buscar uma cor, deixa eu ver. Essa que já está selecionada aqui tá boa, mas eu vou pegar essa daqui de baixo. Deixa eu dar uma carregada. Pronto, vou copiar aqui embaixo. Lembrando que o script ele vai estar na descrição do vídeo. Então não precisa se atentar a todos os detalhes aqui. Essa parte de personalização via CSS tem vários vídeos aqui no canal explicando os fundamentos. Mas é até bem simples. Aqui eu estou definindo a espessura da minha fonte, ou seja, se eu quero negrito ou não. Do 500 para baixo é uma linha mais fina, né? mais ralinha, digamos assim. Dos 600 para cima ela começa a pegar um tom de negrito. Pronto, aqui eu já criei meu estilo, já setei a minha classe, ou seja, eles vão acatar essas personalizações aqui. Agora eu vou salvar e vamos ver como é que ficou lá. Pronto. Esteticamente ele está bonito, só que ele tem aquele probleminha das quantidades estarem se repetindo em todos os produtos. Vamos trabalhar isso agora. Aqui no canal eu já falei um pouco sobre if, else, que seriam meio que estruturas que a gente utiliza para criar condicionais. Condicional são condições. Por exemplo, quando tal condição for atendida, você realize as ordens que eu descrevi abaixo. Por exemplo, execute esse script, ou então não mostre essa seção. Então o if e else são condicionais.
Só que o que acontece? Para a gente poder trabalhar aqui com o produto, a gente vai precisar criar uma estrutura que a gente chama que é a estrutura de repetição. Né? Aqui a gente vai utilizar, em vez de if else, a gente vai utilizar o for. Existem várias estruturas de repetição. Tem o for, while, do while. Né? Aqui não cabe eu explicar detalhadamente cada um deles, o que fazem, mas em resumo e a grosso modo, né? Essa estrutura de repetição ele vai ficar testando infinitamente a condição que a gente criou, de forma que toda vez que o nosso produto atualizar, ela vai testar para ver se aquela ordem que a gente definiu ali, ela está sendo atendida ou não. Aí ela responde com falso ou verdadeiro, né? True ou false, beleza? Mas vamos embora ao principal, que é a execução. Aqui eu vou criar o meu for. Primeiro ponto que eu esqueci de detalhar. O que é que a gente vai tomar como padrão aqui? A gente sabe que vamos trabalhar em cima do produto, porque cada produto ele possui informações diferenciadas. E a gente quer que essa informação que a gente vai inserir agora, que seria a quantidade de unidades vendidas, ele se ancore a alguma dessas outras informações do produto para que seja exibida de forma diferente. Então a gente tem várias informações dentro de um produto. A gente tem o SKU dele, a gente tem o ID do produto e por aí vai. Só que o que a gente vai criar aqui é uma estrutura que você vai poder inserir os valores que você quer, né? E a melhor forma de fazer isso é via tag, né? Para isso a gente vai criar agora um filtro de tag, né? Então seria for tag in product .tags. Aqui eu não vou definir limite ainda, depois eu explico para vocês o que é um limite e para que ele serve, mas a gente vai precisar depois limitar aqui. Por quê? O for ele vai ficar lendo o tempo todo o produto, então se você tiver mais de uma tag, ele vai exibir todas as tags, né? E o que a gente vai criar na verdade é tags com os valores. Por exemplo, eu vou criar uma tag 236 e ele vai mostrar lá. No lugar desse 236 ele vai mostrar uma tag para esse produto específico. Se eu tenho diversas tags, ele vai mostrar aqui. Ah, por exemplo, tá mostrando a tag da categoria relógio, Paulo, tá mostrando a tag da categoria produtos mais vendidos. E está mostrando a tag dos 236, mas eu preciso só de uma, né? Aí para isso a gente vai criar um limite depois aqui no for, definindo o porquê, aliás, quantos consultas eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele faça só uma consulta, ou seja, ele pegue só esse valor aqui para mim e pare por aí, beleza? Bora lá. Aqui eu já defini em cima. No if, quando você cria o if, embaixo você fecha com end. No for, você fecha com end for. Certo, vamos dar uma salvada aqui. Ele ainda não tem nenhuma definição visual, né? Com exceção dessa leitura das tags. Ele vai ler se o produto possui uma tag. Se o produto possui a tag, ele vai exibir aqui. Ou seja, esse nosso relógio aqui, se ele não tiver tag nenhuma, essa estrutura vai desaparecer, né? Mas bora lá salvar para ver como é que fica na prática. Tá aí, ó, sumiu. Eu vou lá agora para a página dos meus produtos e escolho o produto, né? Tá aqui ele. E aqui eu venho aqui embaixo, ó, e insiro uma tag qualquer, por exemplo, tag teste. Paulo, ele já vai puxar a tag? Não, ele não vai puxar a tag ainda. Aqui ele está testando a primeira condição. A primeira condição é o que? Se o produto tiver uma tag. Se ele tiver a tag, você exibe a estrutura de baixo. Aí vamos lá, atualizando. Deixa eu abrir por lá, porque às vezes demora um pouquinho para atualizar aqui. Tá aqui, ó. Agora que eu já criei a minha primeira condição, que o produto ele possui tag, ele exiba o scriptzinho que a gente criou, eu vou criar agora a condicional para ele começar a puxar a tag, né, e a gente fazer essa atualização. O que eu vou precisar substituir? É todo o texto? Não, eu quero substituir só aqui dentro. Então aqui eu vou trocar isso por tag. Bem simples. Eu vou salvar. E aqui eu vou atualizar. Ó, perceba que ele está puxando a tag aqui para dentro. Foi o que a gente escreveu lá? Tag teste. Vamos trocar lá então. Agora eu vou
definir a quantidade de unidades vendidas para 327. Pronto, eu adiciono aqui 327. Dá uma atualizada. Tem que esperar um pouquinho para atualizar. Então você fecha e abre de novo. Vou visualizar aqui que é mais rápido. Pronto, 327 unidades vendidas. Paulo, eu tenho várias tags. E agora? Agora que vem o problema. Porque se eu coloco o teste aqui de novo, o meu for ele está lendo a estrutura duas vezes. Ó. Toda vez que tem uma tag, ele exibe meu texto. Então agora a gente vai definir um limite para ele. Aqui na frente, deixa eu separar um pouco para não ficar muito bagunçado. Pronto. Aqui na frente eu vou criar um limite. Lembre-se que é na frente do for, ou seja, é quando a estrutura entra para fazer o teste. Aqui em cima ele testa se o produto tem tag, né? Aqui ele fecha e aqui é o estilo. Nesse teste aqui, se o produto tem tag, é que você tem que definir a quantidade de vezes que você vai testar. Aí você cria um limite. No caso aqui, meu limite é 1, ou seja, eu quero que ele teste só uma vez. Eu vou salvar. E aqui, ó, 327 unidades vendidas. Supondo que aqui, lembrando que eu tenho os dois, ó, tenho o teste e tenho o 327. Ah, Paulo, o 327 eu coloquei ele depois do teste e ele já estava puxando o nome teste, agora está aparecendo só teste lá. E agora, como é que eu faço? Deixa eu atualizar de novo. Nem sei porque que eu insisto em abrir por lá. Vamos lá por aqui, beleza, pronto. Aí vamos lá, mostrando o teste. E eu coloco o 327. Vou mudar para 329, ficar bonitinho. Um negócio diferenciado. E não está aparecendo, está aparecendo só o teste. O que eu faço agora? Aqui até está aparecendo 329. Mas supondo que esteja aparecendo o teste e não 329, o que você faz? Você vai fechar o teste, você salva, espera um pouquinho, atualiza a página. Depois que o que tiver renderizando aqui for o 329, o valor que você quer no caso, né? Aí você pode voltar aqui e inserir as suas outras tags, né? Que seriam as tags de coleção, lá. Por exemplo, os mais vendidos, produto em estoque e tal, a tag que você preferir, que já tem no seu produto ou que você queira adicionar depois, entendeu? Você só precisa tomar cuidado que essa seja a primeira tag, né? Ou seja a tag que está predominando aqui, está sendo renderizada. Mas para todos os produtos você tem uma separada. Bora ver como é que fica? Aqui no relógio eu tenho 329. Vamos ver outro relógio aqui. Esse aqui não tem nada, a gente não colocou. Vamos colocar agora. Aqui eu vou colocar 4.321. Pronto, produto vencedor. Só que não. Aqui eu vou voltar para a página principal. Menino, como esse negócio demora para atualizar. Pronto, 4.321. Nele eu tenho 4.321, certo? E no outro eu tenho 329, então eu posso controlar à vontade a quantidade. Lembrando que só vai renderizar, né, a estrutura se o seu produto tiver tag. Se o produto não tem tag nenhuma, ele não vai mostrar nada, beleza? Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado aí pelo desafio, né? É difícil às vezes você conseguir entender como é que funciona a estrutura, porque quando você inspeciona o código de uma aplicação, né, me mandam muitas URLs. Paulo, eu quero copiar essa estrutura que eu vi na loja desse concorrente.
Aí eu inspeciono o elemento, quando você olha para ele só tem HTML e CSS, você não tem a parte liquid, né? Por exemplo, aqui, ó, aparece do jeitinho que a gente tinha escrito lá a primeira vez, ó, né? Não tem a parte das estruturas de repetição, as condicionais, né? O JavaScript em si também não tem. Então, assim, é muito importante você, toda vez que você pega um tutorial desse, seja aqui no canal ou seja em outros canais, você vai guardando num bloquinho de notas, porque às vezes isso salva você de resolver um BO ou cair com uma despesa maior com programação. E já que a gente já falou de demanda de serviços, se você tiver algum serviço pra gente, os contatos estão na descrição do vídeo, é só chamar, beleza? Valeu, pessoal, obrigadão, até a próxima.